Shalom, muito bom a gente estar aqui outra vez junto com vocês, meus amigos, irmãos e irmãs que me acompanham no canal por amor à Torá. Então nós temos nos dedicado nesses últimos 4 anos a produzir vídeos que possam levar você, a família de vocês, a um conhecimento e uma compreensão da Torá, dos escritos sagrados, de maneira que você ame realmente os escritos e entenda, porque eu vejo que a grande dificuldade das pessoas é o entendimento do que o texto está realmente falando, né? Porque as pessoas às vezes olham um texto, levam muito na literalidade e o texto está dizendo outra coisa muito mais profunda do que a pessoa possa até conceber. Então nosso objetivo é fazer você amar as escrituras, né? Você sentir nome para ver, se deleitar nas escrituras, e como Davi, todos nós dizemos: eu amo a tua palavra, eu amo a tua Torá, né? Então hoje eu quero trazer um outro texto das escrituras sagradas, na Brit Hadashah, para você. Claro que sempre eu faço o gancho, né, entre a Brit Hadashah e o Taná, porque o Taná ele é a base, o alicerce da Brit Hadashah. Se você pegar, como algumas pessoas que eu conheço que são cristãos dizem assim: não, para mim só importa o Novo Testamento. Então, se você só se importa com o Novo Testamento, você não sabe nada da Bíblia, tá? Porque você não tem como desvincular os dois momentos, o Taná e a Brit Hadashah, né? O que chamo hereticamente de Velho Testamento e o que chamo hereticamente de Novo Testamento. São textos continuados. Então, eu preciso, como se eu dissesse: eu amo a minha filha agora, mas não amo a minha filha quando era neném. Então não é amor, né? É uma continuação, certo? Então hoje eu quero trazer na Brit Hadashah um texto de Apocalipse. Eu vou começar a trazer agora, não na sequência, mas de vez em quando eu vou trazer alguns textos de Apocalipse, da própria sequência da Brit Hadashah também. Hoje nós vamos falar sobre Apocalipse 12, sobre a mulher e o dragão. Eu acho muito importante a gente ter esse conhecimento, porque o texto de Apocalipse ele não é um texto deslocado, né? O João teve lá uma visão, escreveu o Apocalipse sem nenhuma base no Taná, sem nenhuma base na Torá, tá? Sobretudo. Então eu preciso ter esse entendimento. E em Apocalipse 12, nós vamos ver duas formas alegóricas de expressar Israel e Satã, né? E aí a gente precisa entender como que o que está acontecendo, o que Adonai, né? O que Deus está mostrando para Yohana, para João, o que vai acontecer com Israel. E claro que dando enfoque na visão de Satã, mas para mostrar que Israel está protegido de Satã, tá? Que ele vai vencer. E até a nossa compreensão vai aumentando mais em relação ao adversário, Satã em hebraico, né? Então, leia comigo Apocalipse 12, os primeiros versículos, depois a gente vai refletindo sobre cada partezinha aí do texto, tá bom? Vamos lá, vamos ler. E viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações, com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Vamos lá, eu não sei se você percebeu o texto aqui, é bastante interessante. Primeiro ele começa a descrever a mulher, né? Ela estava vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa com 12 estrelas. E eu preciso entender, porque ao longo dos séculos, né, no paganismo cristão, ele transformou essa mulher na Virgem Maria. E você vai encontrar na internet, em quadros e pinturas e templos cristãos, muito dessa imagem de Maria, né?
uma coroa de estrelas, um sol brilhando atrás dela, e com um neném no colo. E é uma distorção total, é uma heresia total, é abominável isso, é uma idolatria. Tá? Na verdade, a mulher ali, eu quero que você perceba com muita riqueza de detalhe, a mulher vestida do sol, com a lua e mais 12 estrelas, ela é Israel. E as 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. E quando eu vejo o sol e a lua, ela, ao mesmo tempo que eu tenho a visão judaica de que sol e lua são luminares, ou seja, Israel é uma luz, né? É uma luz. Eu também tenho, se eu fizer a leitura, o gancho agora com o Taná, eu vou perceber que ali eu estou falando realmente de Israel. Quer ver comigo? Venha comigo para o Taná, vamos ver Gênesis. Venha comigo, vamos ler Gênesis 37, verso 9, aquele sonho de Yosef, o segundo sonho, quando ele vai expressar mais claramente o que vai acontecer. Tá? Então, leia comigo. Sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram a mim. É óbvio que o próprio pai, Jacó, ele entende perfeitamente. Ele diz assim, eu, tua mãe e teus irmãos vamos inclinar a você. Então fica claro ali que as 11 estrelas e mais a 12, né, que está deslocada, a 12ª, que é o próprio Yosef, é Israel. São as tribos de Israel. E quando ele fala o sol e a lua, ele remete ao pai e à mãe, ele também está falando que é a descendência. Quem é Jacó e quem é a mãe, né, vamos dizer assim. Ele está citando ali a origem divina de Israel. Então, aquela mulher em Apocalipse, vestida do sol e da lua, ou seja, trazendo em si a descendência divina lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, ela ainda tem uma coroa de 12 estrelas. E olha, interessante, é uma coroa. Tá? Então, coroa nos lembra a realeza. Israel reina, né? As suas 12 tribos reinam. Porque a coroa está ali, normalmente nas coroas dos reis tem pedras preciosas, né? Que ele faz questão de mostrar aos seus súditos. E ali essa coroa ela tem 12 pedras preciosas, as 12 tribos de Israel, né? Que são preciosíssimas na história da humanidade, né? O povo de Israel. E aí o que a gente vê ali? Ela está pronta, ela está grávida, diz o texto, né? Está grávida para dar à luz, né? E essa ideia é de uma maneira sempre sobrenatural, né? E a ideia de que há algo sobrenatural que vai acontecer com ela, algo miraculoso, algo que vem de Deus diretamente, ou seja, essa mulher ela vai dar à luz a quem? Ao Messias, ao Mashiach, como a gente fala no hebraico, né? E diante dela está Satã. E esse Satã está observando ela, ou seja, está observando Israel, e Satã sabe que Israel vai gerar o Messias. Então ele está de olho para quê? Eu tenho que destruir Israel antes que ele gere o Messias. Essa é a visão que o texto está nos passando, e é a realidade do Taná, né, da Torá, que o Mashiach viria de uma das tribos de Israel, né, da tribo de Judá, e então o Satã sabe disso. E ele é um anjo, né? Ele é um querub. Então ele está ali, ou em português o pessoal fala querubim, né? Ele é um querub. Então ele está ali pronto para fazer alguma coisa de ordem espiritual, usando o ser humano, obviamente, para destruir Israel e até mesmo o próprio filho. Né? E a gente viu isso lá em Roma, por exemplo, quando Herodes mandou matar todas as crianças com até 2 anos de idade, com o objetivo de eliminar o Messias, porque ele sabia que o Messias viria. E lembrando que Herodes era edomita, ou seja, ele é de Edom, e Edom ele é também inimigo de Israel. Ele via o Mashiach nascendo como com temor, né? Porque colocaria o seu reino de Edom como no chão. E ele queria dominar, obviamente, né? Como fazem os reis do mundo, né? Então percebam, mais uma riqueza de detalhes também em relação a essa mulher. Diz assim, viu-se um outro sinal, está lá no texto, viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas.
Quem é ele que está vendo nesse momento histórico? Ele tem 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas. Vamos lá. 7 cabeças nos remete a alguma coisa. Né? 10 chifres também nos remete a alguma coisa, nós temos que entender. E 7 diademas. Então, vamos lá. Se eu perceber, se eu anotar, nós vamos, ao longo do livro de Apocalipse, eu vou ver muito enfoque em Roma. Roma está sobre 7 colinas, o Império Romano está assentado sobre 7 colinas, e representado por 10 grandes imperadores, que são os 10 chifres. O chifre sempre tem a ideia de autoridade na Bíblia. Então, ele está falando de 10 autoridades, 10 imperadores. E ele fala de 7 diademas, ou seja, tiaras, que corresponde ao período romano. Quando eu consigo analisar esse aspecto, eu vou ver que o Império Romano, agora ali retratado como o verdadeiro Império Romano, aquele que existiu no passado, ele tem um poderio ao ponto de destruir a mulher com as suas 12 estrelas sobre a cabeça, a fim de impedir que o Mashiach nascesse. Então, se eu analisar espiritualmente isso, não só geopolítico, mas analisar espiritualmente, Roma representa humanamente na Terra o instrumento de Satã. O dragão, ele reina sobre Roma. Por quê? Ele tem que usar um instrumento humano para poder realmente atacar o filho de Deus, que é Israel. Né? Eu estou fazendo uma referência ao próprio Tanakh, que chama Israel de filho de Deus. Né? Israel, meu filho. E claro que a gente sabe que de Israel vem o Messias. Então esse Satã, ele levanta o Império Romano para destruir Israel. E ele vai causar grande impacto em Israel. Lembrando a história, Roma humilha Israel, pisa, oprime Israel de uma maneira extremamente drástica. Né? Ele faz o povo de Israel sofrer. Mas esse sofrimento, ele produz no povo de Israel uma sede, uma fome para que o Messias venha logo. Porque Israel sabe que o Messias, ele é o libertador. Quando a gente fala que Yeshua é o Salvador, o pessoal no cristianismo fala Jesus é o Salvador, a ideia de salvar, ela está muito vinculada à palavra libertar. Ou seja, se eu trocar a palavra salvar por libertar, fica melhor o texto bíblico. Então, exemplo, quando Israel foi oprimido no Egito, Deus interveio e libertou Israel do Egito. E agora, Roma, que não vai ser... Veja bem, existe a Roma histórica, que é aquela daquela época que ela realmente existiu, e a Roma espiritual que continua existindo, que continua perseguindo o povo de Israel. Tá? E que continua com uma teologia totalmente oposta à Torá, que se nega à Torá, que abomina a Torá, que inventou títulos de Velho Testamento e Novo Testamento justamente para incutir nas pessoas que tudo que está escrito lá na parte que eles chamam de Velho Testamento não tem valor espiritual nenhum. Que agora é tudo o novo, e não entende nem bolufa do que é o novo. E aí diz, o Paulo é contra a Torá, o próprio Jesus é contra a Torá, e são mentiras, são heresias diabólicas. E também, então, ela é um meio de arma da Roma espiritual, que continua agindo até os dias de hoje. Tá? Lembrando que o cristianismo, ele é um paganismo que surgiu na virada do século I para o século II, surgiu no Império Romano, com muita influência da cultura religiosa grega, né, da greco-romana. Ou seja, o cristianismo, ele tem na sua vertente, na sua nascente, ele tem o paganismo grego e o paganismo romano. Por isso que, se você entender a teologia cristã, você vai ver que tem muito de paganismo ali. E é óbvio que o adversário continua atacando Israel. Gente, não precisa ir adiante. Você olha qual é a nação que está sempre sob ataque no mundo durante todos esses anos, esses séculos. Israel foi perseguido pelos pogroms na Rússia, foi perseguido e massacrado, humilhado, oprimido, e 6 milhões de judeus morreram durante o período nazista. Quantas vezes os palestinos, Hamas, Hezbollah, os Houthis atacam o próprio Irã, que é o patrocinador de toda essa maldade, essa ação diabólica, né? E o Irã também representa essa Roma que ataca Israel continuamente.
E o objetivo, embora não esteja nas telas de televisão ou nos jornais, o objetivo é eliminar Israel. Porque se eliminar Israel, não tem Messias, gente. Ah, não, mas a igreja, não esquece a igreja não tem nada a ver. O que tem a ver é Israel. Quem é a mulher com 12 estrelas não é a igreja. Quem é a mulher com 12 estrelas é Israel. Isso tem que ficar muito claro. O cristianismo, ele é, vamos dizer assim, uma religião que está aquém, vamos dizer assim, aquém da verdade bíblica. E é claro que precisa voltar. É óbvio que existe muita gente maravilhosa entre os cristãos, muita gente piedosa, muita gente que tem um temor de Deus, que reconhece a Bíblia como uma palavra de Deus, mas não estuda, não se aprofunda e confia simplesmente na teologia passada por teólogos e por pastores e padres. Então não se aprofunda. Então o cristianismo está assim, ele está num beiral e ele precisa se voltar para o que o judaísmo ensina, que é a Torá, para que realmente ele se firme na palavra de Deus e seja enxertado na oliveira. A oliveira não é a igreja, a oliveira é Israel. E a igreja não tem esse papo, não, esse papo mentiroso de que a igreja é um novo Israel. Isso é mentira, isso também é a ação de Satã, do dragão. O dragão ele quer destruir. Então reparem que ele é aqui apontado como Roma, e como a Roma física, a Roma visível, histórica, mas que vai repercutir ao longo de todos os séculos como a Roma espiritual, que vai ser chamada de Babilônia, tamanha perversão. Então toda aquela imagem que você pega lá, uma estátua vestida com um manto azul, com estrelas na cabeça, um sol atrás e um neném no colo, isso é paganismo originado em Roma, certo? E aí, isso, o meio evangélico não cultua imagens, mas mantém todos os ensinos perpetuados, impetrados por Roma. Por exemplo, a troca do Shabat por domingo, uma Páscoa que não tem nada a ver com a Páscoa bíblica, que alteraram até a data da Páscoa, não celebram Hanukkah, celebram Natal em dezembro, não celebram o Rosh Hashanah, que seria o ano novo, eles celebram o dia 1º de janeiro de Janus, né? Da divindade Janus. Então há uma série de trocas, e o cristão ele segue tudo isso. Ele segue tudo isso. E ele segue negando a Torá. E quem nega a Torá, gente, não tem salvação. É preciso se voltar para a Torá. Porque o próprio Yeshua, o Jesus que os cristãos falam, diz: eu não vim revogar a Torá. Não vim revogar a Torá. Eu não vim revogar a Torá. Então a Torá continua valendo. O Paulo é tão distorcido, e até não só na fala, como em traduções, para dar objetivo, para levar o cristão a acreditar que Paulo era contra a Torá e que ele e Jesus fundaram uma nova religião, que é o cristianismo. Bom, se eles fundaram uma nova religião, então esquece esses dois, porque não daria certo. Eles não estariam fiéis à própria palavra de Deus. É óbvio que Jesus, que é Yeshua, jamais, sendo o Messias, jamais iria se posicionar contra a Torá. Isso seria insano de alguém que se apresentasse como Messias e se opondo à Torá. E se Paulo fosse apóstolo, enviado do próprio Messias, se ele se posicionasse contra a Torá, também seria insano, seria diabólico. Ele não seria digno de ser lido em suas cartas. O problema é que ele é mal interpretado mesmo, e propositalmente os pastores e padres ensinam contra o povo judeu, contra o judaísmo, justamente porque eles são sequência de Roma. Tá? Então, olhando mais no texto profundamente, ele diz assim: a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando a ela a luz, o tragasse. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações, com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Reparem que o texto está falando que o dragão, ele, com a cauda, ele derruba 1/3 das estrelas. E aqui a gente está falando do céu, a gente está falando de anjos, né, de entidades angelicais que ele vai arrastar para a terra. Então veja que é uma grande força, um grande poder espiritual contra Israel. Não é quando você vê lá assim, Hamas está atacando Israel. Não é só o Hamas. Hamas é o instrumento humano. O que está por trás, se a gente tivesse olhos espirituais abertos, a gente veria uma quantidade enorme
de seres espirituais movimentando povos contra Israel. Quando a Rússia perseguiu com pogroms, ou quando agora, por exemplo, o governo brasileiro se opõe a Israel, você pode ter certeza. Se você olhar para os governantes, o governante brasileiro e a sua turma que está ali com ele, você veria entidades espirituais manipulando, são fantoches das entidades espirituais para destruir Israel, para minimizar Israel, para poder extinguir Israel, para poder ridicularizar, para oprimir, para humilhar Israel, para desvalorizar Israel. Mas eu repito, é de Israel que vem o Messias. Tá? Então aqui ele diz que o dragão estava pronto ali, esperando o filho nascer. Então, olha, a ideia de pronto é que ele estava ciente de que o Messias viria, e o Messias representa o fim do império satânico, o fim do império diabólico. Então, o que acontece? Ele sabe que vai nascer um filho homem que vai reger as nações, ou seja, todas as nações vão se submeter a Yeshua, vão todas as nações se submeter ao Messias. E a Bíblia diz que o Messias vai reinar com Israel sobre as nações. Então, as nações vão ter que entender o seguinte, que sobre elas está Israel, que vai reinar sobre elas. O Messias, ele reina com seus súditos, sua realeza, seus ministros, vamos dizer assim, com seus ministros reais, é Israel. Por isso que ele está no lugar de honra, 12 estrelas na coroa, gente. É preciso que ele perceba isso. Então, ele diz o texto também que esse filho homem vai ser arrebatado para o trono de Deus. E isso acontece com o Messias na nossa era, né? Quando ele é levado ao trono de Deus. E se você olhar, se ele é levado ao trono de Deus, nós temos a palavra trono singular, não é tronos. Ele é levado no singular ao trono de Deus. Ou seja, então ele é posto nesse trono. Porque ele é rei. Mas peraí, Deus não é o rei, Adonai não é o rei? É claro, o Messias, vejam meus vídeos sobre Adão Kadmon, sobre a divindade de Yeshua, ele não tem essa conversa de trindade, tá? Não é o Pai é um Deus, Jesus é outro Deus e o Espírito Santo é outro Deus. Isso é mentira, isso é heresia, também perpetuada por Roma, e que os próprios cristãos, tanto católicos como evangélicos, aceitam. A heresia aceita. Yeshua, é como se dissesse assim, ele assume a sua posição real, tá? É óbvio que ele não é Adonai, ele é uma manifestação de Adonai, ele é um parsufim, né? Ou seja, ele é uma personificação de Adonai. Então ele está voltando à sua posição junto ao Criador, né? à divindade. Então veja bem, e aí, o que acontece com a mulher? Olha o texto comigo, olha o que acontece com a mulher. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Olha que interessante aqui, gente. A mulher foi levada para o deserto, para um lugar preparado por Deus. Ela não foi levada para o deserto para um lugar qualquer. Tá? Ela foi levada para o deserto para um lugar preparado, ou seja, Deus já havia preparado esse lugar. E o deserto é um lugar você pode olhar sobre dois aspectos. Um lugar que aparentemente sem nada, sem vida, né? Você não tem árvore, não tem planta, não tem rios, tal. Mas ela é levada para o deserto, para um lugar preparado, ou seja, nesse deserto há um lugar preparado. Então Deus está mostrando seu amor por Israel, que é a mulher ali. Né? Ela vai ser alimentada, ela vai ser cuidada por 1260 dias. O que significa isso? Que durante esse período, se você pegar 1260 dias, vai dar praticamente 3 anos e meio, né? Significa que esse período corresponde à metade da semana da profecia de Daniel, da visão de Daniel, melhor dizendo. Então, esse período, ele pode tanto significar 3 anos e meio, literais, como pode representar a metade do período que falta para a vinda do Messias, né? Para nós que cremos que Yeshua é o Messias, para o retorno do Messias. Então, de qualquer maneira, o que acontece? Israel, o Messias, o Filho Homem, foi levado para o trono, ou seja, está junto à divindade.
o Israel foi levado para o deserto. O deserto é o exílio, certo? É o exílio. Mas o exílio não é punitivo. O exílio é um lugar preparado por Deus. É claro que, sob um aspecto, a gente pode perceber uma dor, né, de punitiva, ou seja, eu, Pedro, né, Kefá, Ben-Ami, eu não estou na terra que eu gostaria de estar. Eu gostaria de estar lá em Israel, certo? Eu estou aqui no Brasil, e outros tantos judeus estão espalhados pelo mundo. Mas o que significa isso? Que nós estamos num exílio, mas nós sabemos pelas profecias que nós voltaremos para Israel, porque esse exílio tem fim, é igual o exílio do Egito, teve um fim, teve uma Páscoa que nos conduziu à Terra Prometida, e nós vamos para a Terra Prometida. Só que nesse momento que nós estamos no exílio, nós somos ainda parte dessas 12 estrelas, e nós estamos ainda reinando de uma maneira muito menor, é claro, e como nós somos luzes, nós estamos iluminando as nações. E eu fico feliz de dizer isso. Quantas pessoas passaram a conhecer a Torá através de mim, e quantas outras pessoas conheceram a Torá através de outros judeus espalhados pelo mundo, né? Então nós estamos no lugar preparado. Então não tem que reclamar do Brasil onde eu estou. Eu sei que meu lugar é em Israel, mas eu não tenho, porque eu estou no lugar preparado para onde eu tinha que estar. E durante esse período nós vamos ser alimentados, mantidos, guardados, protegidos por Adonai. Não significa que nós não vamos morrer, não significa que as pessoas vão continuar nos humilhando, nos oprimindo, nos caçando, né? Mas as nossas almas são muito mais do que os nossos corpos. Então, elas são indestrutíveis. Nós reinaremos, sim, com o Messias. Só que o que acontece? Vejo que houve uma guerra no céu. O que significa guerra? Houve uma desavença no céu angelical. E aí Satã, ele diz assim, o dragão, que é o diabo, o mentiroso, e Satã, adversário, a antiga serpente, olha, ele posiciona quem é a serpente. Ele diz, a serpente é o mesmo dragão, que é o mesmo Satã, que é o mesmo diabo, e que liderou uma batalha nos céus, e uma terça parte das estrelas dos anjos caíram, né? Foram expulsos do céu, melhor dizendo, porque não pode haver morada celestial para quem não tem a santidade, né, que é necessária. E eles vêm para o mundo inferior, que nós chamamos lá na Kabbalah de um mundo inferior, que é onde nós vivemos. E é óbvio que a influência espiritual deles agora é terrena. E é óbvio que eles vão continuar levantando Romas por aí. É óbvio que eles vão criar religiões contra a Torá. É óbvio que eles vão fazer perseguições contra o povo de Israel. Eu vejo em 2023 e início de 2024, judeus que estavam estudando nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Inglaterra, eram perseguidos, eles nem estavam lá em Israel. Porque essas 12 estrelas estão espalhadas pelo mundo e são perseguidas e vão ser perseguidas. E eu sempre digo isso para os nossos amigos e para aqueles que amam o povo judeu e aqueles que são judeus, nós vamos continuar sendo perseguidos, a história é essa. Não tem, nós não vamos escapar dessa perseguição, porque o dragão continua querendo essa destruição. Mas veja que no momento que o Miguel o expulso, a gente vai ver Miguel lá em Daniel, nós vamos ver que há uma proteção angelical para Israel. Da mesma maneira que houve uma purificação, uma limpeza, vamos dizer assim, de uma região celestial onde os anjos viviam, nós vamos ver que o anjo, também existe um arcanjo, né, anjos de extrema autoridade que protegem Israel contra Satã. Quando eu leio Jó 26:13, eu quero que você veja aí, você vai ver um texto interessante. Na tradução não fica tão boa assim, né? Mas eu vou mostrar para você a tradução em português e as palavras em hebraico para você mergulhar comigo, se aprofundar comigo no texto do Taná. Então, Jó, né? Jó 26:13. Pelo seu espírito ornou os céus e sua mão formou a serpente enroscadiça. Só que o texto melhor seria: pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz ou o dragão sinuoso, né? O dragão enroscadiço. O que significa isso, gente? Eu quero que você guarde essa ideia do dragão sinuoso. O que é um sinuoso? Né? Faz uma volta assim, né? E diz assim, pela sua mão, né? Deus, pela sua mão, fere o dragão sinuoso.
Ele vai fazer uma ferida inicial, depois um golpe mortal, né? Que a gente vê isso lá em Gênesis 3, né? O descendente de Havá vai ferir a cabeça do dragão, né? E o dragão lá, a serpente, né? A descendente da serpente vai ferir o calcanhar, ou seja, lembre-se também, se você olhar os meus vídeos, você vai entender a jogada de calcanhar, né? A palavra calcanhar tanto significa a parte mais baixa, a parte mais frágil do corpo, né? Ou a parte mais terrena, vamos dizer assim, que está mais em contato com o terreno, mas também é um jogo de letras em hebraico que nos leva aos mandamentos. Tá? Ele vai ferir os mandamentos da Torá, né? Ou seja, vai machucar. A intenção é destruir, fazer a Torá não conhecida, não entendida, não amada. Quando eu vou para Isaías 27:1, eu tenho outro texto também bem interessante. Leia comigo. Naquele dia, Adonai castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente sinuosa, e matará o dragão que está no mar. Olha só que texto, né? Ele está falando aqui que Adonai naquele dia, ou seja, ainda não chegou, né? Após o milênio, ele vai destruir a Satã, ele vai destruir a serpente sinuosa. Mas por que Adonai não destruiu antes? Porque Satã acaba cumprindo um papel, né, na soberania divina. Qual? De filtrar as pessoas que realmente amam a Torá, as pessoas que realmente amam e temem a Adonai, daquelas que não amam. A gente tem uma carta de Paulo lá de Tessalonicenses, ele diz, Deus, né, lhes mandou a operação do erro, para que creiam. Os que negam a verdade, ou seja, aqueles que gostam da mentira vão acreditar na mentira e vão negar a verdade. Qual é a verdade? A tua palavra é a verdade, ou seja, a palavra qual é? A Torá. Então, negar a Torá é crer na mentira. Então, a operação do erro é enviada justamente para filtrar, para saber quem realmente vai obedecer à palavra de Deus. E não existe temor e amor a Adonai sem Torá, gente. Isso é impossível. Ninguém pode dizer que ama a Adonai de verdade sem ter a Torá. Tá? Então, veja o que ele diz aqui, que ele vai ferir a serpente sinuosa. De novo, serpente sinuosa. Tá? Ele fala Leviatã, e ele tem um detalhe que é muito interessante. Ele fala assim, matará o dragão que está no mar, certo? E aqui eu tenho o Tanim, Leviatã, o que eu lembro lá em Gênesis, fala, né? Em Gênesis 1, né? Tanim Hagadol, né? O grande Leviatã. Então ali eu já tenho uma dica da Torá de quem é esse Tanim, esse Hagadol Taninim, né? Escrito na Torá em Gênesis 1 e agora aqui em Apocalipse. Ali eu já tenho uma dica do que diz a Torá em Gênesis 1, desse Hagadol Tanim, e agora aqui em Isaías 27, de novo ele aparece. Só que na tradução não aparece como Leviatã e outros nomes aí, né? Mas ele é o mesmo ser que está lá. Tá? É o mesmo ser que está lá em Gênesis 1, que vai ser morto. Então aqui o profeta Isaías está dizendo, né? Ele vai ser morto. O Leviatã, seja o nome que você quiser dar em português, que é o próprio dragão, que é a própria serpente, que é o próprio Satã, ele vai ser morto, ele vai ser destruído. Tá? Porque cumpre, primeiro, ele exercer esse papel. Lembra quando Yeshua chega lá em Gadara, e os Shedim, que é traduzido como demônios, mas as pessoas não entendem exatamente, vou deixar como demônios, eles perguntam para Yeshua assim, viesse nos atormentar antes do tempo? Ou seja, eles sabem que há um tempo determinado para o fim deles. Eles vão ser atormentados no momento exato da história espiritual. No verso 10, nós vamos ver o seguinte, do 10 em diante. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Messias, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo.
Vamos lá, olha só que interessante aqui, né? Ele está dizendo assim, nós já vencemos, tá? O tempo está aqui, ó. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram sua vida até a morte. Então a fidelidade do povo de Deus é o seguinte, nós já vencemos, né, no Cordeiro, ou seja, através do Cordeiro Pascal, do Cordeiro da Pessa, que foi o próprio Messias, né, que ele cumpriu isso, nós já vencemos por ele. Ou seja, como assim? O fato de ele ser o Cordeiro Pascal, vamos lembrar o que é a Pessa na Bíblia. A Pessa é aquele momento em que o povo de Israel é liberto do Egito. E aí eles vão rumo à Terra Prometida. Então o opressor já é minimizado, é destruído ali, arrasado com tantas pragas sobre ele, e ele é obrigado então a deixar o povo de Israel sair. E isso é salvação, isso é libertação. Então agora ele está dizendo o seguinte, e eles venceram, né, já mostrando profeticamente que Israel vai passar por uma nova Pessa. E aí ele diz, quando é essa Pessa? Essa nova Páscoa? Ele diz assim, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Aí eu sei que Yeshua HaMashiach, ele foi sacrificado na Pessa. Lembra quando ele foi? O pessoal foi na Sexta-feira Santa. Piada, mentira, não foi na Sexta-feira Santa não. Tá? Ele foi numa quarta-feira. Não que o dia da semana tenha algum sentido, mas é porque você sabe o seguinte, ele vai ressuscitar após o Shabá, que o pessoal faz questão de dizer que é domingo, mas não é o primeiro dia da semana judaica. Então, ou seja, o Shabá termina, vamos dizer, às 6:30 da tarde, ainda é sábado para os cristãos, para nós já é o primeiro dia da semana. Então, Yeshua cumpriu o Shabá, o repouso, e ressuscitou. Então, para que fechasse 3 dias e 3 noites, ele não podia ser na sexta. Se fosse na sexta, olha, de sexta para sábado 1 dia, mesmo que quisesse domingo, para domingo 2 dias, não cumpriu a profecia. Agora de quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado, 3 dias e 3 noites. Completou a profecia, tá? Então, olha só, vamos lá. E aí, como ele é o Cordeiro Pascal, remete ao Pessa do Egito, então ele, ao morrer, igual aquele cordeiro que foi sacrificado na noite de Pessa, ele é trazido então como um elemento salvítico, de libertação. E o povo de Israel vai ser liberto. Então agora ele está sendo liberto pelo Cordeiro Pascal. O que Adonai está dizendo? Olha, através do meu Messias, eu já trouxe a libertação para vocês. Agora é a história que vai seguir. Agora é a história que vai seguir, que tem que seguir. E aí, vejam bem o que diz o texto. Eles que não amaram a sua vida até a morte. E mais ainda, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Então, alegrem-se céus, e vocês que habitam no céu. Quem que habita no céu? Os anjos. Então, os anjos são felizes? Sim, por aqueles que agora vão vencer na terra. Mas ele diz assim, ai dos que vivem na terra. Porque o dragão desceu até vocês, e com grande ira, porque ele sabe que tem um tempo pré-determinado para ele agir. Então é óbvio que nesse momento histórico, nós estamos vivendo uma ação contínua do dragão. E isso é muito sério. Eu preciso entender que realidades físicas escondem realidades espirituais, que Roma continua ativa. Diz assim o texto, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Parei, mas ele já tinha dito que ele tinha perseguido a mulher, mas agora, quem é a mulher? Repare que o verbo está no passado, ele perseguiu, né, a mulher que gerou, que teve o filho homem e tal. Quem é a mulher? Israel. O dragão está perseguindo Israel, gente. Continua perseguindo Israel e vai continuar perseguindo Israel até o final dele. Porque para nós o nosso final vai ser um final bom. Nós vamos voltar à terra prometida, né? Aquela bem-aventurança, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que terra? Israel. É essa a visão judaica correta, não a ideia cristã. Mais ainda, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado por um tempo e tempos, metade do tempo, e fora da vista da serpente. Veja que, assim, foram dadas asas de águia. E ela foi levada para um lugar a ficar longe da vista da serpente. Então vamos lá. O que a gente vai entender desse texto maravilhoso? Asas de águia. Eu tenho humanamente falando, 2 nações
que tem o simbolismo da águia, o seu escudo tem a águia, Roma e atualmente Estados Unidos. Então, Roma, ela é, ao mesmo tempo que é o elemento perseguidor de Israel, a que tem as asas de águia, ela vai ser também um elemento, por causa dessa opressão que ela vai fazer, que vai fazer com que Israel passe pelo exílio. Nós estamos no segundo exílio, né? E esse segundo exílio é o exílio de Roma, que nós chamamos. Então, Roma nos exilou. A própria terra de Israel, a terra prometida, Roma exilou o povo de Israel e colocou os palestinos lá. Por isso que dá essa briga até hoje. Então, a própria Roma, com as suas águias, o símbolo de águia, ela, de uma certa maneira, essas asas de águia de Roma levaram o povo de Israel a ser exilado. Nós fomos expulsos. Mas cumpriu-se a vontade divina, porque ao fazer o exílio, imagine se a gente ficasse lá em Roma todo o tempo lá, a gente seria destruído. E Roma ia continuar. Gente, ele colocou na estaca mais de 1 milhão de judeus, né? E a gente ia ser destruído. Então, ao fazer o exílio, nós fomos espalhados por tantos lugares do mundo que a serpente não tem agora um grupo unido para poder atacar. Ela tem que atacar individualmente, e isso dificulta a batalha. Esse é o grande detalhe. E o segundo é o próprio Estados Unidos, que tem também seu símbolo, asas de águia. Ela é uma águia, né? Lembra quando a Apolo desceu na Lua, diz assim, a águia pousou, né? Falando dos Estados Unidos, pousou lá, né? E isso é interessante, porque os Estados Unidos também ele é um elemento que atualmente ele é a águia protetora dessa mulher. Os Estados Unidos, de uma certa maneira, protege Israel. E quantos judeus tem nos Estados Unidos hoje em dia, né? É uma das grandes colônias judaicas do mundo, é os Estados Unidos. Então isso é muito importante que a gente perceba que tudo é predeterminado, isso tudo está debaixo da soberania de Deus para a proteção de Israel. E aí a serpente, né, que Nahash em hebraico, que é a sedutora, que é a enganadora, ela tem dificuldade. Como é que ela vai enganar tanta gente espalhada pelo mundo agora? Tantos judeus espalhados pelo mundo. Dificulta muito a estratégia de ataque de Satanás, que não é onipresente, ele não está em tudo que é lugar do mundo, né? Ele só pode estar em um lugar, não pode estar em vários. Tá? Então, vamos continuar que a gente vai percebendo mais coisas ainda no texto. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua HaMashiach. Então, olha só, Satanás ele chegou e lançou a água, o mar, né? Água. Água no contexto judaico, né? Na interpretação judaica, sempre está relacionado à humanidade, a pessoas. Né? Então, o Satã, o dragão, ele lança as pessoas, o mundo, a humanidade contra Israel. Mas aí a própria terra, né, ela vai ser usada aqui como elemento que vai reter essa água. Então a própria criação de Deus, ou seja, a terra, como é falado aqui no simbolismo, ela mesma vai reter essa água. Ela vai tomar essa água para si e vai impedir que Israel seja destruído. Mas não, notem que Satanás continua agindo contra Israel. E aí o texto fala exatamente isso. Né? A terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E aí, gente, é interessante, porque a terra, diz assim, a terra ajudou a mulher. Então, Deus usou as forças da natureza, as forças da história, para ajudar Israel. E se eu ainda quiser viajar mais ainda no texto, eu posso dizer assim, a terra é a própria terra prometida também, né? Não só a humanidade toda, como a terra prometida, porque a terra prometida foi ocupada em 1947, 48, de novo por Israel, após o holocausto nazista, né? E aí, hoje, Israel está ajudando o povo judeu também, né? Então, a própria terra está ajudando o povo judeu no mundo inteiro. Então, olha a quantidade de vertentes, gente, que a palavra está me levando a entender os escritos sagrados aqui. Tá? Então, a terra ajudou, ela foi usada por Deus para ajudar o povo de Israel. Ou seja, Israel não está abandonado por Deus, não, gente. É interessante.
E as águas, né, que o Satã usou contra Israel estão sendo dragadas, estão sendo tomadas pela terra, e o povo de Israel vai sair vencedor, porque já venceu por causa do cordeiro. Mas olha o finalzinho do texto, diz o seguinte: e o irou-se contra a mulher, óbvio, ele tinha que se irar, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua HaMashiach. Então, ele se irou, e agora ele vai fazer guerra contra o remanescente. Quem é o remanescente? Então, tem duas visões muito legais aqui, muito interessantes, tá? Remanescente é quem realmente sobrou do povo de Israel, né? O povo judeu na sua totalidade, e todos os israelitas estão espalhados pelo mundo que nem sabem ainda que são israelitas, mas que vão saber no devido tempo. E ele também diz o seguinte: a todo remanescente, a saber, os que guardam os mandamentos, né? Ou seja, guarda a mitzvot, a Torá, e guarda o testemunho de Yeshua HaMashiach. Ou seja, o judeu, ele é o judeu remanescente é aquele que guarda a Torá e crê que Yeshua é o HaMashiach, que é o Messias. O cristão não está em nenhum dos dois lados. Entendeu? Porque, não, mas ele crê em Yeshua, ele crê em Jesus, mas ele tem que guardar a Torá. O texto é claro aqui. Quem é o remanescente? A saber, os que guardam a Torá e que creem em Yeshua HaMashiach. As duas coisas estão juntas, não tem como separar. O povo de Deus é aquele que guarda a Torá e que crê em Yeshua como o Messias. Tá, mas o resto dos judeus, Pedro, ainda não. Calma, nós estamos na linha histórica ainda. Isso vai acontecer. Os judeus virão para Yeshua HaMashiach. Tá? Fiquem tranquilos, porque isso é profético. O povo judeu que ainda não crê em Yeshua HaMashiach vai crer. Porque o povo judeu ele não é opositor de Yeshua, ele é opositor da ideia que foi passada para eles. Tá? E o cristianismo ele é muito culpado nisso. Porque o cristianismo, a teologia cristã, trouxe muita confusão, muita divergência, muita falsa interpretação, muita heresia, e ainda trouxe perseguição. Os cristãos perseguiram os judeus ao longo dos séculos. Mas a teologia, o cristianismo em si, ele é perseguidor de Israel. Até hoje. Por isso vocês vão ver que a teologia, o sistema cristão, ele é a Roma atual. Mas eu quero só destacar uma última coisa antes de encerrar esse vídeo. A serpente sinuosa, né, o dragão sinuoso, para que você possa entender. Se você olhar as constelações, e aí você vai ter que entender com calma, eu vou falar alguma coisa só adiantando, mas não interprete errado, né? No judaísmo nós cremos no zodíaco, nas 12 constelações, nos 12 signos. Nós não cremos na influência deles sobre as nossas vidas, porque as nossas vidas dependem unicamente da Torá, da obediência à Torá. É claro que Yeshua representa a Torá, né? Mas a nossa vida, né? Quando a dona diz, é isso que eu coloco a Torá diante de vocês, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolher uma vida, então, para viver. Então, nós não tem signo nenhum, horóscopo nenhum que nos afete a nossa vida nesse sentido. Mas existem, sim, as 12 constelações, existem, sim, os 12 signos, e há uma maneira judaica de ver isso como influências espirituais no mundo, não em nós. Agora veja, quando ele fala o dragão sinuoso, vamos colocar uma imagem para você ver aí, existe uma constelação que é um dragão sinuoso. Tá? Que é um dragão sinuoso. Então, na cabeça do dragão, eu tenho a constelação Áries, do cordeiro, do carneiro. E na cauda do dragão, eu tenho a constelação de Libra, que é a justiça. Então, veja, eu tenho a constelação do dragão sinuoso no céu, eu tenho na cabeça do dragão o cordeiro, o carneiro, a constelação de Áries, e na cauda eu tenho a constelação de Libra. Quando Yeshua morreu na estaca, a Terra estava passando pela cabeça da constelação de dragão, ou seja, o movimento, né, no celestial, a Terra estava passando perto não na constelação, mas estava próximo à cabeça do dragão. Isso significa o quê? A Terra estava passando lá, próximo à cabeça do dragão, ou seja, quando Yeshua morreu, ele atingiu a cabeça do dragão, gente. Ele atingiu a cabeça do dragão, que é o cordeiro, Áries. Agora, quando ele voltar, ele vai voltar na cauda do dragão, que é Libra, a balança, a justiça. O que as profecias nos dizem? Quando é que Yeshua volta? Em Yom Kippur com Yovel, com o jubileu. Viu como é interessante o conhecimento? Depois eu vou falar mais sobre zodíaco, constelações, vocês vão entender. Tá? Mas, por agora, eu quero que vocês entendam a ligação entre a Brit Hadashah e o Taná, a Torá.
E também, a gente vai estudar mais sobre o dragão, a constelação do dragão, vocês vão ficar maravilhados, tá? E sobre os zodíacos, como nós judeus vemos o zodíaco como sinais no céu, não como influência sobre a nossa vida individual, tá? E se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, me manda mensagem que eu gosto muito de conversar com vocês, tá bom? Um beijo no coração, até mais!